Boa noite a todos. Eu me chamo Sávio e moro em Jacarezinho, um município que fica no estado do Paraná. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há algum tempo atrás e que lembro como se tivesse acontecido ontem, pois o bicho que vi naquela noite parecia ter saído de um filme de terror. Tudo aconteceu em 2012. Na época eu ainda trabalhava com mudanças, e dentre tanta gente que prestei meus serviços, conversei e escutei várias histórias, desde histórias felizes até aquelas que assustam qualquer um. Sempre fui um pouco medroso para essas coisas, pois quando era pequena minha avó sempre falava que era de noite que o mal corria pelo mundo. E sabe quando você acha que nunca vai acontecer com você? Pois é, eu achava o mesmo. Mas naquela noite eu me bati de frente com um lobisomem. Especificamente em 2012, aqui na minha cidade, Jacarezinho, tivemos vários casos de lobisomem. Inclusive, teve gente que gravou a criatura. Outros até tiraram fotos e até gravaram o barulho que ele fazia. E posso afirmar com toda certeza que algum desses são verdade, pois eu mesmo escutei e vi aquela criatura. E confesso que nunca vi nada igual, coisa que ainda hoje me causa vários pesadelos. No dia do ocorrido eu tive duas mudanças para fazer, e iria fazer da seguinte forma: pela manhã faria uma mudança, e no período da tarde faria a outra. Só não contava que naquele dia teriam vários imprevistos. Ia trazer as duas mudanças, e foi isso que culminou para eu ver aquela horrenda transformação. Na manhã daquele dia eu estava fazendo a mudança de uma senhora, mas não contava que teria que fazer duas viagens, pois meu pneu tinha furado no meio da mudança e demorou mais de 2 horas só para remendar, pois ainda tive que esperar a minha vez na oficina. Com isso, as horas foram se passando, e uma coisa que iria demorar 5 horas para se fazer, acabou demorando 8, e só às 3 da tarde que fui fazer a segunda mudança. Mas novamente tive outro atraso, pois a dona da casa, vendo que não cheguei na hora marcada, decidiu sair, e não sabia onde a mesma tinha ido. E só às 4h30 da tarde que ela chegou, e assim pude fazer o meu trabalho. Terminei tudo por volta de 9h30 da noite, e acho que tudo aquilo que me ocorreu foi uma obra do destino, pois nem ia abastecer meu carro naquela noite, porque estava muito cansado e queria ir logo para minha casa. Mas como já disse, foi uma obra do destino, pois me bateu a ideia de abastecer o carro e só depois ir para minha casa. Então segui para um posto que fica bem afastado daqui, pois lá a gasolina estava muito barata e apesar da distância, valia muito a pena abastecer lá. Na minha ida tudo ocorreu bem. O problema foi na minha volta, onde aquela besta estava na beira da estrada. Mais ou menos por volta de 10h30 da noite, eu saí do posto, pois estava lá comendo um lanche, e nem passava por minha cabeça que veria aquela criatura. Entrei no meu carro e segui de volta para casa. Foi quando bem no meio do caminho avistei um homem sem roupas e correndo na beira da BR. Eu, com um pouco de receio de ser assaltado, reduzi a velocidade do carro e fiquei de longe vendo aquela esquisitice. Ainda cheguei a pensar que ele tinha sido vítima de um assalto, pois para estar ali naquelas condições, a única explicação seria essa. Mas não, pois ele se virou para mim 2 vezes e não pediu por ajuda, só continuava a correr pela BR. Foi quando ele caiu pela primeira vez, e na mesma hora deu um grito muito alto. Era de gente mesmo, mas logo o homem se levantou e continuou a correr. Mas ele não chegou a correr muito, pois a cerca de uns 10 metros, novamente teve outra queda, seguida de um segundo grito, só que aquele foi mais alto e num tom mais grosso. O homem fez isso por umas 4 vezes, já que na quarta vez ele não se levantou e ficou no chão gritando e gemendo, mas já não era como uma pessoa normal, pois parecia um animal agonizando de dor. E só aí que percebi que aquele homem estava virando um lobisomem. Na hora me arrepiei todo
e acelerei meu carro para poder seguir o caminho de casa. Mas assim que passei do lado daquele homem, vi que ele já não era um humano normal, pois suas pernas estavam tortas, pareciam quebradas. O seu corpo estava cheio de pelos, além da sua cabeça que estava grande demais e toda deformada. Eu ainda tentei sair dali muito rápido, mas aquele bicho começou a correr atrás de mim de quatro. Ele vinha numa velocidade que não era normal, pois eu estava a cerca de 80 por hora, e ainda assim aquele bicho me alcançava. Foi só depois que puxei 120 que ele foi ficando para trás. Naquela hora senti meu coração na boca. Eu fiquei todo me tremendo de medo. Na minha mente eu só pensava comigo mesmo. Aquele é o lobisomem de Jacarezinho. Cheguei em casa atordoado e trancando tudo quanto era de porta, pois minha casa era perto de um matagal. Eu estava com medo dele sentir meu cheiro e me seguir até em casa, mas graças a Deus que aquela foi a única vez que vi um lobisomem. Depois do fato macabro, fiquei com trauma de andar naquela BR e só passava por lá quando era de dia. Se fosse passar de noite, era só acompanhado. E para quem acha que é fácil encarar um lobisomem, eu digo que não é, pois vi ódio puro nos olhos daquela criatura e uma sede de sangue que você não vê em nenhum animal. Não desejo que ninguém veja aquilo que vi, apesar que a curiosidade seja maior do que a própria razão. O bicho é muito feio e faz uns barulhos que parecem ter saído do inferno. Eu acho que aquele lobisomem estava somente de passagem aqui por minha cidade, já que depois de alguns meses, os relatos de avistamento da criatura foram sumindo, e raramente alguém escutava ou via algo nas noites frias. Eu tive muita sorte, Sam, pois estava com um carro de mudança, pois se tivesse a pé ou de moto, era quase que certeza que ele me alcançaria e me atacaria sem hesitar. E se Deus o livre isso fosse acontecer, não iria sobrar muito de mim para contar a história para vocês.